Muito bem, meus amados e muito queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. É uma alegria estarmos aqui para juntos darmos início a mais uma escola bíblica dominical. Bom dia, espero que todos estejam bem nesta manhã chuvosa de domingo e que a bênção de Deus esteja sobre a vida de todos vocês em o nome do Senhor Jesus, certo? Já temos aí o irmão Marlon Muniz, irmão Alexandre Fernandes, a paz do Senhor para vocês. É uma alegria ter vocês conosco na nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Hoje nós estaremos fazendo um comentário na lição de número 8 da nossa revista. Esta lição é do dia 24 de maio do ano de 2020. Irmã Silvânia Boaventura, bem-vinda à Escola Dominical, Deus abençoa. E o título da nossa lição é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então hoje nós vamos ver o verdadeiro fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão Alexandre? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto áureo da nossa revista, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, está em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 20. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então são duas coisas importantes aqui já no texto áureo, né? O texto de Efésios capítulo 2 e verso 20, que nós temos que grifar e anotar para a gente não esquecer. Eu vou grifar aqui, ó, apóstolos e dos profetas. Então você vai grifar aí na sua revista, né? Grifa aí, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mancélia, bom dia, bem-vinda à Escola Dominical, Pai do Senhor. Irmão Wildes Monteiro, a paz do Senhor Jesus, aí no Belém, aí no Pará, em Redenção. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, lá no norte do Pará, aliás, né? Glória a Deus. Então, irmãos, vocês devem, já no texto áureo, se preocupar com duas coisas. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá certo? Glória a Deus, então. Fundamento, nós vamos ver daqui a pouco o que é isso, né? Ao que se refere esse fundamento, em nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa verdade prática da nossa revista da Escola Dominical, irmãos, é a seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Glória a Deus. Então, na verdade prática aí, para você não esquecer, você pode grifar aí o seguinte, que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, a pedra fundamental, a principal pedra da igreja, o sustentáculo da igreja, tá certo? Irmã Egna Luzia, lá de Bom Jesus de Goiás, bem-vinda, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. E irmã Gilca, né? Irmã Gilca, Deus abençoa. Aqui também, irmã Egna, aqui também está chovendo e está frio, né? A paz do Senhor, Deus abençoa. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, amados e queridos irmãos. A primeira parte da leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, versos 20 e 22.
E a segunda parte está em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Então vamos lendo em nome de Jesus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que, se você tivesse a oportunidade de grifar aí na sua Bíblia, você grifasse templo santo no Senhor. Cresce para templo santo no Senhor, porque mais tarde nós vamos ver isso, viu? Uma Margarida Lima, muito bem-vinda à Escola Bíblica Dominical nesta manhã de domingo. Deus abençoe, a paz do Senhor. Verso 22. No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Morada de Deus em espírito. Valdeci Amorim, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora nós vamos para Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compara-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram contra aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Lá vive Muniz, Deus abençoe em nome de Jesus. Vitor Hugo, Deus abençoe, Vitor. Alegria ter você aqui conosco, né? Glória a Deus. E o pastor João Antonino, Deus abençoe, irmã Sônia, irmã Sônia também, todos vocês são muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, lemos agora aqui a leitura bíblica em classe, e uma das coisas importantes na leitura bíblica em classe aqui é a questão da chuva, né? Em Mateus 7, né? A chuva, os rios e os ventos, né? São três coisas: a chuva, os rios e os ventos. Tanto no versículo 25 quanto no versículo 27 também tem a chuva, os rios e os ventos. A diferença aqui é que uma casa caiu e a outra ficou de pé. Mas os mesmos problemas vieram sobre todos. Tá certo? Glória a Deus. Lavive Muniz é a filha, minha filha. Amém, irmã Gilca, né? Lavive é a filha da irmã Gilca. Deus abençoa em nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nós temos aqui hoje como objetivo geral da nossa lição ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos edificados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Temos também como objetivos específicos: o primeiro é explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no templo e Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas no Novo Testamento habita em nós por meio do Espírito Santo. Segundo ponto é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E o terceiro é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses são os nossos objetivos. O objetivo geral é um e os objetivos específicos são três. Agora sim, irmãos, vamos para a introdução da revista aí que você tem em mãos.
vamos para a introdução da revista da Escola Bíblica Dominical. Introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Isso está no capítulo 2 de Efésios, dos versos 13 ao 19. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular desta edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Capítulo 2, verso 20 de Efésios. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, 2 e 22. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, pela cruz, sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, ele edificou a sua igreja, né? Ele edificou a igreja, agora já no Novo Testamento, ele edifica a igreja, e o apóstolo Paulo, então, nos seus ensinamentos, que são muito importantes, ainda em Efésios capítulo 2, nós já vimos isso em outras lições, Paulo, ele compara a igreja com um edifício, com uma construção, e ele põe Jesus Cristo nesta construção como a principal pedra de edificação, a pedra fundamental que foi colocada no fundamento, né, dessa construção. E o Senhor Jesus Cristo, então, não pode de maneira nenhuma perder a importância na igreja, que é o que nós temos visto acontecer no decorrer dos anos, mas nós vamos ver isso aqui mais tarde, não é verdade? E o fundamento desta edificação, né, é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, né? Este é o fundamento desta grande construção que é a igreja do Senhor, não é verdade? A igreja do Senhor também, Paulo fala da igreja como uma coluna e firmeza da verdade, né? Esse edifício que firma a verdade. Então, são essas coisas que nós vamos ver hoje, né? A partir do primeiro tópico aí, por exemplo, nós vamos ver um edifício espiritual. Então, temos aí 3 ou 4 subtópicos que são os seguintes: o santuário judeu, né? O santuário cristão é o segundo, a pedra angular, Cristo, a pedra principal desta grande construção que é a igreja. Amém. Pastor José Ferreira, Deus abençoe, pastor Dedé, que está conosco na nossa escola bíblica dominical. Também, irmão Pedro Vieira, Deus abençoa em nome de Jesus. Nosso primeiro subtópico aí do nosso primeiro tópico, o santuário judeu. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, 16 a 20. Nós já estudamos na revista passada, na lição passada, que os judeus se tornaram exclusivistas no judaísmo, né? Os judeus, então, eles ignoravam e desprezavam os gentios. Foi por isso que quando o Senhor Jesus veio, e Paulo tratou disso em Efésios 2, ele diz que derrubou a parede da separação e dos dois fez um novo povo, né? Dos dois povos fez um novo povo, pegou judeu e gentio e fez a igreja. Por quê? Porque os judeus,
excluía os gentios, os não israelitas, que não pertenciam à nação de Israel, então não eram considerados aceitos por Deus. E havia uma questão aí que eram impedidos de entrar no templo para adorar a Deus, eram impedidos de ir às festas religiosas, era um povo que vivia a parte da sociedade religiosa judaica. Então havia ali um exclusivismo judaico. E todo exclusivismo sempre criou mais problemas do que soluções. Todo exclusivismo religioso passa a ser fanatismo e se torna heresias, né? Todo exclusivismo religioso é baseado em cima de heresias. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Renato Assis está conosco, Pai do Senhor, bom dia. Então, meus amados e queridos irmãos, o judaísmo vivia em cima disso, né? Regiane Amaro, bem-vinda à Escola Dominical. E o templo, o santuário judeu, era o símbolo deste exclusivismo. Porque se você ler 1 de Reis 8, 16 e 20, você vai perceber que o gentio não podia entrar no templo para adorar a Deus. Viu? A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e os gentios, né? Havia ali uma inimizade, um problema sério entre os judeus e os gentios. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, desta vez, em Efésios capítulo 2 e o versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Esta parede da separação é o exclusivismo religioso do judeu em relação aos gentios. Entendeu? Esta inimizade é a inimizade, a intolerância religiosa. Você entendeu? Então o exclusivismo, ele é algo muito sério, que existia e ainda existe muito, né, no judaísmo, e o islamismo também. Nós temos visto aí, eles são exclusivistas, consideram-se só eles que são aceitos por Deus, e os demais que não são muçulmanos devem ser eliminados da face da terra, são chamados infiéis. Este é o perigo do exclusivismo religioso. Então os judeus viviam isso, eles não consideravam os gentios, né? Glória a Deus. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. A igreja. Então, meus amados e queridos irmãos, veja bem o que ele diz aqui. Ao reconciliar ambos os povos, Jesus aboliu a lei, as leis cerimoniais, que são as leis mosaicas que regia a vida e a cultura judaica. Então, Jesus veio e acabou com essas leis, com estas leis cerimoniais, que já vinha desde o Antigo Testamento regendo aí o judaísmo, né? E Jesus acabou com isso, por a circuncisão, nós já vimos aqui, a guarda do sábado. O Senhor Jesus mesmo, ele aboliu, né, essa guarda do sábado, e da vinda de Jesus para cá, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós então somos ensinados a guardar o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia da ressurreição. Qual é o dia da ressurreição? O dia da ressurreição é domingo de manhã.
E o sábado? Cristo agora é o nosso descanso, Cristo é o nosso sábado. Está escrito aí em Romanos, né? Em nome do Senhor, que Jesus agora é o nosso descanso. Então, ele aboliu as leis cerimoniais. Vamos continuar aí então. E ele desfez a inimizade então, né? Entre judeus e gentios, entre judeus e não israelitas, e juntou os dois, tanto os judeus como os gentios, e fez uma nova humanidade, fez um novo povo. Que povo é esse? Esse povo foi chamado de igreja, né? Assim o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Agora vale aquele texto que diz, né, que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, por mãos de homens. Então, agora, o templo, que era o símbolo maior da religião judaica, do judaísmo, que vem lá dos hebreus do Antigo Testamento, o suntuoso templo perde a sua importância, porque agora no Novo Testamento existe um novo propósito. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus agora, através dos apóstolos, nos ensina que nós somos o templo de Deus. É o que eu falei para vocês grifarem aí, Efésios 2:21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Glória a Deus por isso, né? E nós temos uma referência aí em Efésios 2 e o versículo 18 e 19, que diz o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Quer dizer, os gentios agora, como igreja, passa a fazer parte do povo de Deus, da família de Deus. Amém? Juliana Rodrigues, bom dia, Pai do Senhor, Deus abençoa. Renato colocou lá o texto, olha, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o seu trono, a terra o estrato dos seus pés, que casa me edificarei, diz o Senhor. Qual é o lugar da minha habitação? Então Deus não habita agora na nova aliança em templo feito por mão de homens. Não existe mais isso. Deus agora habita no templo que ele mesmo fez, que somos nós. Segundo subtópico aí, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Isso é importante. Efésios 2:22. Está aí na nossa leitura bíblica em classe. Se você quiser voltar aí uma folha da sua revista. Se não tem a revista, você pode, em nome de Jesus, abrir a sua Bíblia em Efésios 2 e versículo 22, que diz o seguinte: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então ele está falando aqui da igreja que agora é edificada para a morada de Deus em espírito. Quero salientar que igreja aqui não é aquela construção que nós fazemos. A igreja somos nós que aceitamos Jesus como Salvador e cremos no seu santo e maravilhoso nome. Amém, irmãos? Então, verso 22 está escrito aí, né? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito,
Deus em espírito habita agora na vida daquele que crê em espírito. Por isso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo de Deus, que veio para estar habitando na nossa vida. Glória a Deus, viu? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio habitar na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, então. Vamos continuar aí em nome do Senhor Jesus. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu o templo em Jerusalém. Não poderia conter Deus. Então, lá em 1 Reis 8 e 27, 1 Reis 8 e 27, Salomão, então, ele vê que o templo não pode conter a Deus, né? Glória a Deus. Manjilca colocou aí, igreja somos nós, membros do corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. 1 Reis 8 e 27. Vamos ver o que está aí. 8 e 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus te não poderia conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, Salomão, ao terminar o templo, ele percebe que o templo não pode conter a presença de Deus, nem os céus dos céus. Então, Deus, amados e queridos irmãos, ele não poderia ficar enclausurado dentro do templo. Você entendeu? Deus, existe pessoas até hoje que creem que Deus fica lá no templo, que Deus fica... Não, Deus habita em mim, em você, em nós que cremos no poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Só que Deus habita em nós em espírito. O seu Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Quando Estevão pregava, então, ele afirma isso lá em Atos dos Apóstolos. Vamos lendo, irmão, vamos lendo aí, vamos vendo, né? Atos 7, versículo 48, é o poderoso sermão de Estevão. Poderoso sermão de Estevão, que foi o primeiro diácono da igreja, porém o mais poderoso em palavras. Não é verdade? Estevão, grande homem de Deus que morreu, sofreu uma morte de mártir e foi apedrejado pelo testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 7,48 diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, se referindo à antiga aliança. Este é o sermão de Estevão, que nos anuncia isso, né? Mas Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e glória a Deus por isso. E lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, José Carlos Gomes, Deus abençoa, Pai do Senhor, bem-vindo à escola dominical. 17 e versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Não habita. Então é um erro nós crermos que Deus fica enclausurado entre quatro paredes. Deus habita no crente
em espírito. Então Deus, se nós vamos ao templo para adorar a Deus, nós vamos lá, adoramos, a presença de Deus está lá, mas quando nós saímos de lá e vamos voltando para casa, o Espírito Santo não vai ficar lá. Ele vem conosco. Deus vem conosco em espírito. Glória a Deus. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas de um edifício espiritual. Então, meus amados e queridos irmãos, nós nos tornamos habitação de Deus em espírito. Não é o templo agora como cria os judeus. Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta de Paulo para Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, capítulo 3 e o versículo de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito de Deus agora está habitando em nós. Lá em 1 de Pedro, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo 5, o apóstolo Pedro nos diz o seguinte: vós também, como pedra vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifício espirituais agradáveis a Deus. Vós também, como pedra viva, sois edificados casa espiritual. Então, cada um que crê em Jesus Cristo se tornou um tijolo desta construção. Você é parte desta grande construção, desta grande obra. Então, você é um tijolo, é claro, é uma metáfora, mas você é um tijolo desse edifício que cresce, ele não para. A Bíblia diz que ele cresce, esse edifício que cresce para templo santo do Senhor. Então nós somos os membros do corpo de Cristo, seus membros em particular, entendeu? As pedras que compõem essa grande edificação, esse templo aonde Deus habita em espírito. Glória a Deus por isso. Então esse é o santuário cristão. Já o santuário judeu era o templo que foi edificado por Salomão, né? E depois foi destruído, depois foi edificado por Herodes, e assim vai a história do Santo Templo de Salomão, tá certo? Só que hoje isso não funciona assim. O templo hoje é um lugar de adoração, mas Deus não habita lá. Glória a Deus. Renato está colocando os versículos aí, faz bem para os irmãos irem acompanhando, em nome de Jesus. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia desta dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de construção. Monolito é uma pedra, irmãos, cortada, que é colocada para servir de pedra angular, de pedra fundamental. Então foi encontrado um monolito de 12 metros de comprimento. Imagina o peso dessa pedra e o peso que é suportado por ela. Então a pedra angular aí, irmãos, é o que nós chamamos hoje de pedra fundamental, certo? Essa pedra, ela era, no costume da época, colocada no canto, em um canto da construção, aonde iria o peso da obra. E essa pedra, ela sustentava todo o alicerce, né?
todo o fundamento estava sustentado por essa pedra. Então, o templo tinha um monolito, né? Aí fala que no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, é algo extraordinário. Essa pedra é que sustenta toda a construção. Toda a construção. E aqui no quarto subtópico aqui, nós vamos entender, porque ele é continuação do terceiro subtópico, nós vamos entender que Cristo é esta pedra em relação à igreja. Olha aí, a identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, Salmo 118, 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, em Marcos 12, 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a principal pedra, Atos 4 e 11 e 1 de Pedro 2 e 7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Mateus 7, 24. É por isso que eu falei da questão lá. A chuva, os rios e os ventos. A chuva veio tanto para quem edificou a casa sobre a rocha, como para quem não edificou a casa sobre a rocha. Veio a chuva, vieram os ventos e vieram os rios e combateram contra a casa. Uma não caiu, a outra caiu. Por quê? Os mesmos problemas vieram para os dois, só que uma casa estava edificada sobre a rocha. A rocha que é Cristo, a casa estava edificada sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Ezequias Clementino, Deus abençoa. Glória a Deus. Aí o Renato colocou em Marcos 12, 10, ainda não leste esta escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de esquina. Irmão Alexandre Fernandes está dizendo, Jesus diz, eu sou o começo e o fim. Começo, pedra principal. Fim, cabeça da igreja. Muito bem, glória a Deus. Então o que acontece, meus amados e queridos irmãos? Jesus é essa pedra que sustenta a igreja. Jesus é a principal pedra de esquina, certo? Aonde o edifício está apoiado. O alicerce do edifício está apoiado nessa principal pedra chamada Jesus. Se você tirar essa pedra, o edifício vai ruir, o edifício vai cair. O que nós devemos aprender aqui, amados e queridos irmãos, é que Cristo é que sustenta a igreja. Por isso, nós não podemos tirar Cristo da liturgia dos nossos cultos. Nós não podemos tirar o Senhor Jesus Cristo da liturgia da igreja, dos hinos da igreja. Nós vamos cantar? Vamos, cantemos Jesus. Vamos pregar? Vamos, preguemos Jesus. Vamos anunciar? Vamos, anunciemos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê, meus amados irmãos? Porque Jesus é a pedra que sustenta esse enorme edifício chamado igreja. Não é igreja templo, é igreja povo, povos. Amém? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus, que possamos guardar isso em nosso coração, que Jesus Cristo é quem sustenta a igreja. Quando nós deixamos de anunciar Jesus, quando nós deixamos de cantar Jesus, quando nós deixamos de adorar o Senhor Jesus Cristo, nós deixamos de ser igreja e passamos a ser uma organização, um grupo de pessoas que se reúne em torno de nada, certo? Então Jesus é a pedra que sustenta a nossa fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmã Geralda, bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe vocês
em nome do Senhor. Irmão Alexandre está dizendo, sobre essa pedra, a rocha que é Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. É exatamente isso que Jesus disse para Pedro, né? Sobre esta pedra, essa rocha, não, ele não estava falando de Pedro, que quer dizer fragmento ou fagulha de pedra, fragmento de pedra, não era isso. Ele estava falando dele, sobre esta rocha, que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque enquanto a igreja adora Cristo, enquanto a igreja crê em Cristo, enquanto a igreja serve a Cristo, enquanto a igreja canta Cristo, enquanto a igreja glorifica Cristo, enquanto a igreja ama Cristo, a igreja, ela triunfa sobre o mal que é o inferno, e nós devemos dar glória a Deus por isso. Agora, quando nós tiramos Cristo da liturgia da igreja, quando nós tiramos o Senhor Jesus Cristo dos nossos hinos, como muitos têm feito, nós estamos caindo em declínio. Em declínio, certo? Cristo é maior, superior aos anjos, aos profetas. Jesus é mais que Moisés, Jesus é mais que Elias, Jesus é maior do que todos eles. Então não adianta você querer levar a igreja em cima de exemplos, tais como Elias e pai, coisa só nisso. Não, você, tudo bem, pode falar deles, só que não pode esquecer que Jesus é a principal pedra, é ele que sustenta a igreja. Amém? Glória a Deus. Manúbia, Paula, Deus abençoa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Voltemos aí para a revista agora no nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico, que tem como título, como tema, o fundamento, o fundamento, apóstolo e profetas, né? Apóstolo e profetas. Esse segundo tópico, ele se divide também em 3 subtópicos, que são o conceito de apóstolos, a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. Amém, irmãos? Glória a Deus, então, por isso. Vamos lá, então, para o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus 3:1 e 1 de João 4:14. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus capítulo 10, Jesus escolheu os 12 apóstolos, né? 10, 2 e 5. Marcos 6:30 e Lucas 6:13. 6:13. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Atos 1:21-22. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor a ser apóstolo. 1 Coríntios 15:8 e 9 e Romanos 1:1. Quero parar aqui, irmão, só para dar uma falada sobre apóstolo, esse ministério apostólico, que nós cremos que o ministério apostólico, embora a palavra apóstolo do grego significa enviado ou mensageiro, mas o termo apóstolo ou ministério apostólico, o Renato colocou Hebreus 3:1, né? Por isso, irmãos santos, participando da vocação celestial, considerai Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Esse ministério apostólico, o apóstolo,
ele não deveria ser usado hoje, porque é um termo específico, é um ministério específico que já ficou lá no passado com os apóstolos de Cristo. Por quê, pastor Ronaldo? Porque nós precisamos compreender o seguinte, irmão, quem era considerado apóstolo eram aqueles que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto importante do apóstolo, ele foi testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo. Ele foi testemunha ocular da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós aprendemos assim, certo? O verdadeiro apóstolo é aquele que foi testemunha ocular, ele participou do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caso de Pedro, de João, de Tiago, você entendeu? Eles participaram do ministério de Jesus Cristo. Foram testemunhas oculares da morte do Senhor Jesus Cristo. Então eles viram o Senhor Jesus Cristo na via dolorosa e na cruz do Calvário. Foram chamados para fazer parte disso. Entendeu? Eles foram chamados para fazer parte do ministério de Jesus e também para participarem do sofrimento de Cristo Jesus no Calvário. E foram testemunhas oculares da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? E tem um outro ponto importante aqui para ser apóstolo, que é o que aconteceu com Paulo, com Pedro, com João e muitos, e todos os apóstolos, perdão, né? Eles foram chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. São chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então são considerados apóstolos aqueles que o Senhor chamou pessoalmente. Pessoalmente. Então, para a igreja, lá em Efésios capítulo 4 e versículo 11, ele deu apóstolos, está escrito lá, não é verdade? Que são aqueles que fazem parte da primeira geração. Vamos ler lá. Onde está aqui? Que fazem parte da primeira geração, 4 e 11. Ele mesmo deu para apóstolos, a primeira geração, que é aquela que ele chamou pessoalmente. Outros para profetas, que também fazem parte da primeira geração, que ele chamou. Outros para evangelistas, aí começa a segunda geração. Outros para pastores e doutores. Esses três fazem parte já da segunda geração dos chamados, né? Mas apóstolo são aqueles que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver o comentário do irmão Alexandre aqui, que diz: pastor, então podemos dizer que à luz das Escrituras, hoje não temos mais ministério apostólico. Somente os primeiros 12. Depois Matatias foi escolhido por último Paulo. E por último Paulo. E aí, sim, termina o ministério apostólico. Tá certo? Paulo e Matatias não foram testemunhas oculares da morte e ressurreição de Jesus Cristo e nem do ministério de Jesus Cristo. Mas são considerados Paulo pela chamada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e Matatias porque é incluído no colégio apostólico pelos próprios apóstolos que chamaram o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não temos nenhuma testemunha ocular do ministério, nem da morte e nem da ressurreição de Jesus Cristo, e hoje, por mais importante que a pessoa seja na vida cristã, ela não foi chamada especificamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu? Então hoje, é a pergunta do irmão Alexandre, nós não temos mais ministério apostólico. Glória a Deus. Shirley Vieira, Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Então, só para a gente entender aí o que aconteceu no ministério apostólico, a respeito do ministério apostólico. Aos apóstolos foram confiados a palavra com o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo o fundamento. Então os apóstolos, eles foram constituídos para a igreja primitiva. Pastor Ronaldo, quem é apóstolo então? É aquele que foi testemunha ocular do ministério, da morte, da ressurreição de Cristo, e foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Saiu disso, não existe ministério apostólico hoje, é invencionice humana, é exaltação humana. Manjuca, quer dizer, muito interessante esse ensinamento, pastor. Obrigado, Manjuca. Deus abençoa. E a Regina Miranda está conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos continuar aí então, irmãos, em nome do Senhor. Doutrina dos apóstolos. Agora, a doutrina permanece. Você entendeu? Então, só recapitulando aqui, Efésios 4:11. Primeira geração dos chamados apóstolos e profetas. Segunda geração, evangelistas, pastores e mestres. Certo? São duas gerações ali. Se você não acompanhou toda a escola dominical para entender isso, você vai ter que depois ver no YouTube em nome de Jesus. Certo? Glória a Deus. Onde eu parei aqui? A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Glória a Deus. É outro ponto importantíssimo, né? Maurício está dizendo, quem hoje carrega esse título erra e distorce a palavra de Deus, pura verdade. Amados e queridos irmãos, deixa eu falar com vocês aqui rapidinho então sobre esse ponto importante aqui, que o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, não tem nada a ver com Paulo, com João, com Pedro, com nada, com esses homens em si, mas sim com aquilo que eles ensinavam, né? Com a palavra de Deus, que era ensinado. O fundamento dos apóstolos é o que eles ensinavam. Vamos para Efésios capítulo 2 e verso 42. Efésios 2 e 42. Efésios? Não. É Atos dos Apóstolos 2 e 42. Atos 2 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Essa doutrina é aquilo que era ensinado por eles como palavra de Deus. Por isso é importante a gente ler, né, as cartas de Paulo, as epístolas de Pedro, né? A gente lê o Novo Testamento, porque é a doutrina apostólica, é a doutrina dos apóstolos, né? E há os que dizem apóstolos, pastor Ronaldo, sim, há os que se dizem apóstolos, mas não são, não é verdade? Porque na verdade hoje não existe. Então, irmãos, essa doutrina, né, dos apóstolos, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Aí em Romanos capítulo de número 6, veja aí, Romanos capítulo de número 6,
Eu estou meio perdido aqui, 6 e 17. 6 e 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então, Fernando Belchior, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, nós fomos entregues à doutrina apostólica, esse ensinamento. E qual é o ensinamento dos apóstolos? Cristo é a principal pedra angular. Cristo é o fundamento da igreja, né? Assim como não se pode mexer na pedra. Os apóstolos receberam a doutrina. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus escreveu: as minhas palavras não hão de passar. Então, meus amados e queridos irmãos, nós devemos entender o seguinte: o fundamento dos apóstolos é tão importante que não pode ser mudado. Não pode ser mais mudado. Acabou. Por isso não existe o ministério apostólico hoje. Porque senão teria autoridade de mudar o que já foi colocado. E não pode mudar o que já foi colocado. Não é verdade? Deixa eu ler com você um texto aqui, em 2 de Pedro. 2 de Pedro 3 e 16. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente a outras escrituras, para sua própria perdição. Então, quando Pedro fala dos ensinamentos do apóstolo Paulo, como apóstolo de Cristo, que foi colocado como fundamento da igreja, ele diz: olha, as epístolas de Paulo há pontos difíceis de entender, o qual os indoutos, né, os irresponsáveis, os ignorantes, inconstantes na fé, torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria condenação. Porque, irmãos, ninguém pode mexer no fundamento dos apóstolos, que foi colocado como fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tal é a importância desse ensinamento para a igreja, né? E Pedro chama de inconstantes, indoutos, sem conhecimento. Indoutos são aqueles ignorantes que não têm conhecimento. Inconstante na fé, torce o ensinamento não só de Paulo, mas das outras escrituras que ele fala aqui, que são as outras epístolas. Eles torcem para a sua própria condenação, porque a igreja não tem outro fundamento, irmãos. Não tem outro fundamento. Maria Badia, Deus abençoe. Renato está colocando o texto que eu acabei de ler aí, 2 de Pedro 3,16. Não existe outro fundamento, não existe outro alicerce, senão o apostólico, aquilo, as doutrinas apostólicas que foram ensinadas. Então quer dizer o seguinte: o que não está aqui como doutrina e regra de fé, irmão, você pode jogar fora, certo? Tipo o seguinte: eu tenho que lavar os pés do fulano de tal, da fulana de tal, para ser abençoado. Irmão, isso não existe na palavra de Deus. Eu tenho que mergulhar na piscina da igreja fulana para ser abençoado. Irmão, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Nós estamos fundados no ministério apostólico. Por isso, nós somos católicos apostólicos cristãos. Porque obedecemos as doutrinas apostólicas, os ensinamentos apostólicos, o que foi ensinado pelos apóstolos. Amém, irmãos? Maria é a mãe da irmã Glauciene, ela é de Tumbiara. Ô, irmã Maria, Deus abençoe a senhora, viu? A mãe da irmã Glauciene, Deus abençoe. Por isso nós somos, então, igreja cristã, nós somos
Igreja Católica Apostólica Cristã. Nós estamos firmados no fundamento dos apóstolos. Já a Igreja Católica, nós conhecemos como Igreja Católica, é a Igreja Católica Romana. Ela é uma igreja fundada, alicerçada nos fundamentos de Roma, o que Roma determina como regra de fé. Nós não, nós estamos fundados em cima daquilo que os apóstolos determinam em regra de fé. Amém, irmãos? Deus abençoe, então, em nome de Jesus. Fernando Belchior, neto do pastor Orlando, glória a Deus, né? Orlando Menezes, amigão nosso, companheirão. Lembro de uma palavra interessante sua em Honorópolis, onde falou que Cristo não está junto de nós, não está ao nosso lado, mas está dentro de nós. Amém, glória a Deus, está em nós. Esta é a verdade. Por isso nós somos templo de Deus. Deus habita em nós em espírito. Cristo não está conosco, ele está em nós. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Então, acho que essa parte aqui da doutrina apostólica ficou aí bem esclarecida. Nós podemos passar para frente, que é o terceiro subtópico do segundo tópico. A palavra grega, né, o testemunho dos profetas. Porque a igreja, irmãos, ela está fundamentada na doutrina apostólica que não pode ser mudada. Marilúcia Borges, Deus abençoe. A doutrina apostólica, irmãos, não pode ser mudada, né? O Alexandre está colocando lá, o correto é a igreja apostólica cristã, a igreja que segue a doutrina dos apóstolos, né? Quando nós falamos de igreja católica apostólica, é porque é a igreja, o católico quer dizer universal, tá certo? Então, meus amados e queridos irmãos, nós estamos fundamentado primeiro na doutrina dos apóstolos. Não muda. Qual é a doutrina dos apóstolos? Cristo morreu, ressuscitou. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltará. Não é verdade? E veio aí, então, as doutrinas, os ensinamentos. O segundo fundamento da igreja é o testemunho profético. Por quê? Porque o testemunho profético, ele nos dá certeza de que Deus está agindo atualmente na igreja. Entendeu? Nós não podemos tentar acabar com o ministério profético. Não. Entendeu? Ministério da profecia. Vamos aí. A palavra grega, profetes, significa proclamar significa proclamador e intérprete da revelação divina. Isso é profeta. Eduardo Messias e Cida, Deus abençoe. Bem-vindo à Escola Dominical. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Então vamos lá, irmãos. Havia profetas na igreja no Novo Testamento? Sim, havia. Você entendeu? Havia e há o ministério profético no Novo Testamento. Nós lemos Efésios 4, versículo 11. Certo? Então aqui não é o ministério profético do Antigo Testamento, mas é do Novo Testamento. Apóstolo e profeta indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. No Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, quer dizer, do Novo Testamento, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, fazem o alicerce da igreja. Hoje, vamos ver
2 Pedro 2:1. O irmão Alexandre colocou ali que hoje é o dom de profecia. Dom de profecia. Que Deus usa na hora que ele quer e não na hora que o profeta quer. Tá certo? Então vamos ver, nós tínhamos que entrar nos dons para explicar isso aí, mas não temos muito tempo hoje. 1:21 de 2 de Pedro. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Se referindo aqui, muitos de nós, às vezes, falamos que esse texto se refere somente à palavra escrita. Somente à palavra escrita. Mas se refere também ao dom de profecia. Viu, irmãos? Eu quero dizer algo sobre esses profetas do Novo Testamento que foram usados por Deus para revelar coisas importantes, inspirados por Deus para falarem coisas importantes acerca de Deus, não é verdade? Paulo teve essa experiência, Ananias teve essa experiência, não é verdade? No Novo Testamento. Então nós precisamos ver o seguinte, irmãos, que o ministério profético hoje não pode ser confundido ou acreditado que seja uma bagunça, entendeu? Que Deus, por exemplo, desorganiza um culto por causa de profecias. Não é assim que funciona. Outra coisa, irmão, Deus é organizado. Fala cada um por sua vez. Cada um por sua vez. Kênia Rita, Deus abençoe. Outra coisa importante aqui, irmãos, é que não existe profecias que contrariem a Bíblia. Não. Toda profecia tem que ser julgada pela palavra. Se ela não estiver encaixada na Bíblia, ela não é uma profecia divina, é uma profecia humana. Certo? Outra coisa, a profecia só vem com 3 motivos específicos. A Bíblia diz que ela vem para edificação, consolação, né? E exortação. Então são 3 razões específicas pela qual a profecia vem na igreja: edificação, consolação, na verdade, edificação, consolação e exortação. Não existe outra razão pela qual deva-se ter profecia na igreja. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Então devemos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque são homens inspirados por Deus. Por Deus. Você entendeu? Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês: profecia não é adivinhação. Não é adivinhação. Certo? Não é adivinhação. Profecia tem que estar baseada na Bíblia, tem que vir para edificação, consolação e exortação, e tem que ser algo que vem de Deus para isso, mas não é algo de adivinhação, jogar no ar. Não é isso não, viu, irmãos? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Profecia, amados e queridos irmãos, é algo sério, porque a Bíblia diz: ai daquele que disser assim diz o Senhor, e o Senhor não houver falado. Ai dele. Manjil que está aqui, deixa eu ver, pastor Ronaldo, há pessoas que passam correntes com orações lindas. Falam: Jesus está chegando em seu lar, levando todas as suas preocupações. Receba ela aí. Mande para tantas pessoas. Eu penso... Manjilca, deixa eu ver aqui. Eu penso... já até está no meu coração, né? Receba aí. Eu penso, já tenho Jesus, está no meu coração. Não irei mandar esta mensagem para ninguém. Como vou pedir para Jesus sair de mim e da minha casa? Irmã Gilca, isso aí é algo que não condiz com a fé cristã. Então a senhora não deve fazer isso, não. Outra coisa, irmão,
Deus está falando comigo aqui agora, vai entrar, e o camarada começa a orar. Deus está falando comigo aqui agora, vai entrar no celular agora, vai fazer isso agora, Deus está fazendo isso, Deus está me falando. Irmão, Deus não fala com o homem assim. Outra coisa, pega os homens com quem Deus falou na Bíblia. Deus não fala com qualquer um não, irmãos. E nem fala revelia. Fica falando, não é assim não, irmão. Profecia é algo específico, uma hora específica, um momento especial. Isso pode acontecer hoje e acontecer daqui 40 anos. Não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Então Deus não fica aí revelando a revelia, coisa. Não, para com isso. Entendeu? E esse negócio, irmão, existe muitos na rede social, entendeu? Se você mandar essa mensagem para 10 pessoas, você vai ser abençoado. Aonde está escrito isso na Bíblia? Então para com isso, em nome de Jesus. Então, testemunho dos profetas que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Viu? Essas correntes aí, Manjuca, pode sair fora desse trem. Corrente é para amarrar, né, irmão? Eu nem gosto de negócio, corrente de oração. Que corrente de oração? Onde tem isso na Bíblia? E eu não gosto disso. Certo? Vamos orar, vamos buscar a Deus. Corrente, larga a corrente para lá. Edificados para a morada de Deus. Então, irmãos, deixa eu só voltar aqui um pouquinho aqui nos profetas aqui, que são testemunho. Por quê? Porque a profecia revela a presença de Deus na igreja. Outra coisa, irmão, geralmente tem acontecido, guarde isso que eu vou dizer para vocês, geralmente tem acontecido muito, em muitos lugares, que o profeta se julga superior à liderança da igreja. Lúcio Oliveira, Deus abençoe. O profeta se julga superior à liderança da igreja, ao ministério pastoral. Irmãos, não tem base bíblica. A igreja deve julgar a profecia e o pastor o profeta. Entendeu? A liderança da igreja não pode deixar que a igreja vire uma baderna com profecias. Revelia, Deus dará. Nada disso não. O profeta é um homem ou uma mulher em comunhão, tomando a ceia do Senhor em obediência, você entendeu? A liderança da igreja. Ninguém que não é obediente à liderança da igreja pode ser considerado profeta, irmão. Profeta não é maior do que a liderança. Profeta não é maior do que o ministério eclesiástico da igreja. Põe isso na cabeça. Todo profeta que se levanta contra a liderança da igreja, em nome de Deus, que se levanta contra a liderança da igreja para falar publicamente que é contra, que tenta humilhar a liderança, profeta está ao lado dos apóstolos. Tanto é que a Bíblia diz testemunho dos apóstolos doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Irmão, a doutrina dos apóstolos é maior do que o testemunho dos profetas. Entendeu? A doutrina apostólica é maior do que o testemunho dos profetas. Então, primeiro vem bem colocado testemunho, doutrina dos apóstolos, depois é que é testemunho do profeta. Então, se o profeta levanta contra a doutrina apostólica, a direção da igreja, a doutrina, a liderança da igreja, ele não pode ser considerado como homem e mulher de Deus. Ele é um rebelde, um desorientado. Certo? Então, qualquer profeta que sair aí na sua casa, ou que sair aí na igreja, falando mal da liderança da igreja, não pode ser aceito na sua mesa para comer o pão. A verdade é essa, irmãos. A Bíblia diz que não podemos nem comer o pão com ele.
Por quê? Porque ele se levantou contra a liderança da igreja, ele não foi humilde, a igreja que Deus o entregou para ser membro. Pois se Deus entregou o sujeito para ser membro a uma igreja, e ele sai falando mal, ele sai se levantando contra a igreja, ele sai falando mal da liderança da igreja, como esse homem pode ser um mensageiro de Deus, ou pode ser, essa mulher pode ser uma profetisa ou um profeta de Deus? Qualquer um que se levanta contra a liderança da igreja é falso, é usado pelo inimigo, pois a doutrina apostólica é maior do que o testemunho dos profetas, gente. Amém? Imagina o que está dizendo ali. Não é qualquer um que é profeta. Há tantas profecias falsas. É o que mais tem hoje, irmãos. É profecia falsa. Amém? A gente, nessa caminhada cristã que a gente vive dia a dia e papapá, a gente tem visto aí, amados e queridos irmãos, isso acontecer. Entendeu? A todo dia. E fulano é profeta, fulano é como, irmão? Pois se levantou contra a liderança, levantou contra a liderança da igreja. Pelo amor de Deus, abre o seu olho em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos voltando aí, irmão. Vamos voltando aí, em nome de Jesus. Edificados para a morada de Deus. Vamos terminar, né, irmão? Porque senão não tem almoço hoje. Agora eu vou só lendo aqui, né? Glória a Deus. Nós temos agora mais 3 subtópicos aqui, desse terceiro tópico, que é edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado, templo santo no Senhor e morada do Altíssimo. Morada do Altíssimo. Irmão, voltando aqui, só um pouquinho, me tolera aí. Hoje em dia, qualquer pessoa, irmão, fez 5 minutos de oração por dia, acha que já pode entrar no céu, já pode ir no céu, receber nova revelação de Deus. Irmão, eu conheço na Bíblia o único homem que falou que foi ao terceiro céu e ele nem sabe se foi em carne ou em espírito, e ele viu coisas inefáveis lá que ele não pode falar. Agora veja bem, ele foi e não pode falar o que viu. E aí? Ele não sabe se foi no corpo ou se foi no espírito. Esse é o apóstolo Paulo. Quem hoje, irmão, serve, se fosse, vou usar aqui uma linguagem popular nossa, né? Quem hoje serve para lavar os pés de Paulo no conceito de cristandade? Nenhum de nós, irmãos. Se ele foi ao terceiro céu, não sabe nem se foi na carne, nem se foi no espírito, e não sabe, e não pode dizer o que viu, como é que o camarada hoje fala que é profeta, vai no céu, vê tudo, revela tudo e mostra tudo? Conversa para boi dormir, irmão. Abre o teu olho em nome de Jesus, viu? Irmão Lúcio, amém. Pastor Ronaldo, obrigado, irmão Lúcio. Deus abençoe o senhor aí em Tiutaba. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Edifício bem ajustado. A expressão edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento do cristão ou do crente. Assim como todas as partes do edifício precisam estar em harmonia. Em harmonia. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então tá certo. Eu estou só lendo agora porque o nosso tempo já foi, mas a expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um crescimento contínuo do cristão, do crente. Ele não pode parar de crescer em Cristo Jesus, viu? Deixa eu ver aqui, Pastor Ronaldo, apareceu uma profetisa em um grupo de oração e descobrimos que era de um terreiro de macumba. É o que eu estou falando, irmão. É o que eu estou falando. Cuidado com isso, né?
O Renato está colocando aí, conheço um homem, né, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisa inefável, porque o homem não é lícito falar, tá aí, ó. O Renato colocou aí. O Alexandre, se no Antigo Testamento o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo uma vez por ano e oferecia sacrifício individual para o povo, hoje na igreja o lugar santíssimo somos nós, os membros do corpo de Cristo. Isso exatamente. E o Espírito Santo de Deus habita continuamente em nós. Glória a Deus por isso. Isso é verdade. Hoje nós é que somos o templo de Deus. E continuamos crescendo a cada dia. Crescendo na graça, crescendo no conhecimento. Tem gente, irmão, que quer crescer só na graça. Entendeu? Não quer conhecer, não quer estudar. E aí vira um fanático, não é verdade? Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo no, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Hebreus 9, versículo 7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Espírito Santo em 1 Coríntios 3,16. Separados do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade, como resultado ao desfrutar da comunhão divina. O crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus em espírito. Efésios 2, 22. Meus amados e queridos irmãos, veja bem, se Deus não habita em templo feito pela mão do homem, Deus também não habita em templo que não seja um templo santo. A Bíblia Sagrada diz, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, amados, nós devemos saber manter o nosso corpo em santidade. Você entendeu? A Bíblia diz que nós não podemos nos envolver com certas coisas. Não adianta você dizer que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus e estarem vivendo em pecado. Glória a Deus. O crente, ele se tornou templo do Espírito Santo, mas para que Deus habite nele, ele tem que ter uma vida separada. Vamos ver 1 de Pedro 1 e versículo de número 15. Irmão Josimar, Deus te abençoa, viu? Em nome de Jesus. 1 de Pedro 1, versículo 15. Diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Toda maneira de viver. Você entendeu? A santidade é que atrai a presença de Deus. Glória a Deus. A santidade é que atrai a presença de Deus. 1 de João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Andar na luz aqui, irmãos, é andar em santidade. Toda ira, toda cólera, toda maledicência, toda prostituição, toda impureza seja tirado do meio de vós, como convém a santos. Entendeu? Renato colocou lá, Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse evangelho mesclado com o mundanismo, esse evangelho mesclado com práticas mundanas, de bebedice, esse evangelho mesclado com práticas mundanas, de orgias sexuais, esse evangelho mesclado com práticas mundanas de jogatinas, é um evangelho falso, falido. O verdadeiro crente, ele anda em novidade de vida, ele anda em santidade na presença de Deus. Certo? Glória a Deus. Saiu disso, irmão, é enganação. É enganação. Tá certo? Então, como Deus vai habitar num templo que não é santo?
O antigo templo, que é a sombra do novo templo que somos nós, era santo. Não podia ser profanado. Glória a Deus. Morada do Altíssimo. Hoje existe muita gente, irmão, que, entre aspas, se chama homem ou mulher de Deus, vivendo uma vida desregrada, despreocupada com o bom testemunho que o crente deve dar em meio a uma sociedade adúltera e perversa. Essa pessoa escandaliza a obra de Deus, e a Bíblia diz que melhor é que se amarra uma pedra no pescoço e joga no fundo do mar do que escandalizar a obra de Deus. Então, o testemunho da santificação é o testemunho da vida do verdadeiro cristão. Deus habita em você, mas não de qualquer maneira que você estiver. Terceiro, terminamos com a morada do Espírito, do Altíssimo, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Quando se falava morada de Deus, ou se referia ao tabernáculo ou se referia ao templo, né? Toda vez no Antigo Testamento que fazia alusão à morada do Altíssimo, né? Indica lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Irmão João Filino, Deus abençoa, em nome de Jesus. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo de Deus, Efésios 2:21. Isso indica que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, porque em Efésios 2 é claro quando ele diz que nós somos morada de Deus em espírito. Quem está em espírito é Deus, morando na vida do crente que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. E santificou a sua vida e colocou a sua vida diante de Deus. No qual tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Nós já vimos isso. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro do crente. A igreja formada por judeus e gentios. Glória a Deus por isso. Então a morada de Deus hoje, irmãos, é nessa chamada igreja, que é composta por judeus e gentios. E Deus habita tanto em judeu como em gentio, morando neles em espírito. Amém, irmãos? Em espírito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós terminamos aqui, eu estou vendo um versículo aqui, né? Para a gente ver aqui, mas eu abri aqui num texto aqui e depois eu vejo ele para vocês, que me passou aqui da mente qual é o texto, qual é o versículo aqui, eu não vou ficar procurando aqui, né? Mas deixa aqui, depois eu acho e mostro para vocês, né? Nós terminamos aqui então, meus amados e queridos irmãos, rogando a Deus que estas palavras que nós falamos com vocês aqui estejam firmadas em nós, né? Alexandre Fernando está dizendo, o que habitava no templo feito por Salomão era o nome do Senhor. Em nós a graça, em nós, graças ao sacrifício de Jesus, a habitação é do Espírito Santo, nosso amigo e consolador. O Espírito Santo agora é que habita em nós. Glória a Deus. Deixemos aqui então para a nossa próxima aula. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique firme no nosso coração, em nome de Jesus. Fique com Deus.
querendo Deus, nós voltamos com mais uma revista da Escola Dominical, uma lição da Escola Dominical no próximo domingo. E hoje, às 6h30 da noite, nós voltamos aí com a Santa Palavra de Deus no culto no lar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sejamos morada de Deus em espírito, glorifiquemos a Deus em nossa vida, consagremos a nossa vida ao Senhor em oração, em jejum e apartando-nos de todo mal, tá certo? Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus, aquele abraço do pastor Ronaldo Rodrigues, tá certo? Estou aqui aberto para qualquer convite para almoço, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, glória a Deus por isso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos juntos, amém, Deus abençoe, viu? Glória a Deus, Deus abençoe a vida dos irmãos, está dizendo irmão Alexandre, Vinícius está dizendo glória a Deus, Renato está dizendo glória a Deus por isso. Irmãos, seriamente eu espero que você tenha aprendido algo nesta manhã, em nome de Jesus. Fique com Deus, a paz do Senhor, aquele abraço, em nome de Jesus.